Olá, eu sou o Pedro Farina, eu sou estudante do Colégio Santa Cruz, em São Paulo, capital, e eu vim apresentar minha pesquisa sobre manutenção e surgimento de comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo. Bom, para começar, eu vou apresentar um pouquinho das minhas motivações, dos meus objetivos. Minhas motivações se dividem em dois eixos principais. Um primeiro fator que é mais social, então tem se percebido nos últimos anos a ascensão de movimentos sociais e de argumentos contra esses movimentos sociais, mas argumentos de senso comum que fundamentam um discurso de ódio. E além disso, uma segunda motivação minha é um interesse grande por biologia. Bom, identificou-se aí na biologia um dilema sobre comportamento sexual envolvendo indivíduos do mesmo sexo, e o meu objetivo é estudar a fundo esse dilema, que eu vou apresentar a seguir, e propor um modelo para a manutenção e o surgimento de comportamentos sexuais entre animais do mesmo sexo. Bom, então a principal questão que guia essa pesquisa é: se comportamentos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo não apresentam qualquer função reprodutiva, por que eles ainda existem ou são mantidos através da seleção natural? Bom, para responder essa pergunta, eu fiz uma revisão de bibliografia e, finalmente, a partir dela, elaborei o modelo. Essa revisão de bibliografia foi pautada em três eixos principais: um que visava o estudo do aprendizado animal, outro sobre a definição do comportamento sexual e, por fim, a ocorrência de comportamento homerótico em outras espécies que não os humanos. E, a partir desses aspectos, eu selecionei as variáveis mais importantes relacionadas à manutenção e ao surgimento de comportamento entre indivíduos do mesmo sexo e usei estas para a elaboração do meu modelo. Bom, então apresentando os primeiros resultados. Uh, o que é o aprendizado? O aprendizado animal se dá por meio de estímulos cerebrais, então a probabilidade da ocorrência de um evento, de uma nova ocorrência desse evento, se dá conforme as consequências neurológicas que este produz no indivíduo. Então, se determinado evento tem uma consequência positiva, como a liberação de dopamina, esse evento tem uma maior probabilidade de se repetir. Enquanto isso, o comportamento sexual é dividido em três fases, segundo James Foss, e cada uma dessas fases, independentemente, já são consideradas um tipo de comportamento sexual. Então, a primeira fase é uma fase apetitiva, que é de atração do par sexual. A segunda é a pré-copulatória. E a terceira é a consumatória, na qual há, de fato, a copulação. E aí, o que isso tem a ver com o próprio aprendizado animal? O comportamento sexual traz prazer, ou seja, traz uma consequência positiva neurologicamente aos animais, e, consequentemente, este comportamento é mantido conforme a seleção natural. O que se notou é que quando você tem um alto grau de desenvolvimento populacional, um excedente energético, você consegue provocar estímulos sexuais com um sexo que não tem uma função reprodutiva. Ou seja, teve assim o nascimento de um sexo que não visasse necessariamente reprodução, mas sim tivesse outras funções dentro da população além do próprio prazer. Então, tem duas principais funções. A primeira é o apaziguamento de conflitos, que em épocas de grande competitividade por fêmeas, principalmente em épocas de reprodução, há um entrosamento entre machos e fêmeas maior para que os conflitos sejam apaziguados e para que consiga se manter uma relação dentro da população que não traga prejuízos. E um outro aspecto é o acesso a recursos, enfim, necessários aí para o desenvolvimento de cada um dos indivíduos quando tem escassez. Então, um indivíduo pode atrair o outro sexualmente na intenção de ter acesso a recursos quando tem uma escassez. Então, você atrai alguém com uma posição mais alta na hierarquia dentro da população que tenha maior acesso a recursos para ter também um acesso maior e garantir sua própria sobrevivência. E, além disso, esse sexo sem função reprodutiva pode ter se desenvolvido, a teoria é que ele se desenvolveu em um sexo entre indivíduos do mesmo sexo que também não apresentaria uma função reprodutiva. Só que o comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo tem suas especificidades. Então eu trouxe alguns estudos de caso para ver isso. Bom, o primeiro deles é a drosófila. A drosófila apresenta esse tipo de comportamento sexual conforme mutações genéticas em dois genes que alteram a percepção de feromônios. Isso significa que, quando se tem uma mutação nesses genes, a percepção de feromônios se altera e os indivíduos não conseguem distinguir entre os dois sexos e, consequentemente, tem uma aleatoriedade no comportamento sexual que faz um indivíduo se reproduzir tanto com machos quanto com fêmeas. E a menos que essas mutações não se deem em células reprodutoras, elas não vão ter uma função reprodutiva
uma função evolutiva de fato. Então, é uma aleatoriedade mesmo. Um outro caso bastante interessante é das serpentes Garter. E essas serpentes, elas mantêm um comportamento sexual entre machos, principalmente, no caso de ausência de fêmeas, para termorregulação e para sua própria proteção. Então, na ausência de fêmeas, elas vão utilizar desse comportamento para regular a temperatura interna e garantir a sobrevivência, além de conseguir proteção na ausência de fêmeas. Em contraposição a isso, você tem o caso dos tentilhões zebras, que esse comportamento sexual vai se dar entre fêmeas, e ele tem uma grande importância na regulação da síntese de estrogênio, que é um hormônio bastante importante na reprodução das espécies. Então, ao engajar em comportamentos sexuais entre fêmeas, elas conseguem regular a síntese de estrogênio e, consequentemente, garantir um bom funcionamento da reprodução e das taxas de fertilidade da população. Além disso, um caso excepcional é o dos pinguins de barbicha, que são os psicodélia antárticos, que eles estabelecem relações de longa duração entre indivíduos do mesmo sexo, geralmente entre machos, e com isso eles cuidam de ovos e de crias de parentes na intenção de garantir a sobrevivência deles. Isso é um aspecto que se chama seleção de parentesco. Então, um indivíduo abdica da sua própria reprodução para que ele consiga garantir a reprodução de outros parentes que teriam um sucesso reprodutivo maior do que o dele próprio. E eu digo que esse é um caso excepcional na medida em que o comportamento que eles apresentam é um comportamento homossexual, que se difere de um comportamento sexual entre indivíduos do mesmo sexo, na medida que, em um comportamento homossexual, se tem uma atração sexual propriamente dita, e não se tem como medir a atração sexual entre animais, apenas na própria espécie humana. Bom, então a partir desses fatores, pode-se identificar uma série de variáveis que são importantes aí para a manutenção e surgimento do comportamento sexual entre animais do mesmo sexo. O primeiro é o das mutações genéticas, que é trazido aí pelo caso das drosófilas, então a alteração na percepção de feromônios que leva a uma aleatoriedade no comportamento sexual, então garantindo o surgimento e a própria manutenção desse tipo de comportamento, caso essas mutações estejam também em células reprodutoras. Outro fator bastante importante é as altas taxas de fertilidade em um certo conflito sexual, que se relaciona à questão de escassez de recurso, porque quando você tem uma alta taxa de fertilidade, você tem uma maior taxa de natalidade, e se a população não consegue se dispersar, você tem uma alta competitividade por recurso e muitas vezes a falta desses recursos. Isso limita a expansão da espécie e a própria sobrevivência da mesma. Então, o que acontece é a formação de casais homossexuais que não se reproduzem, mas que garantem, consequentemente, a disponibilidade de recursos para outros indivíduos dentro da população. E aí é um episódio de conflito sexual. Então, o indivíduo tem a sua reprodução e sua taxa de fertilidade reduzida em prol do aumento da taxa de reprodução da outra espécie, do outro sexo, perdão. Então, os machos, por exemplo, não se reproduzem, mas, consequentemente, as fêmeas têm uma elevação das taxas de fertilidade que garantem um momento de maior disponibilidade de recursos, uma mais fácil reprodução e manutenção da espécie. O terceiro fator, o terceiro eixo, é a questão do alto grau de desenvolvimento populacional. Então, é necessário que tenha um alto grau de desenvolvimento populacional para o desenvolvimento de relações sexuais sem função reprodutiva que consigam manter o apaziguamento de conflitos ou o acesso a recursos, como dito anteriormente. E esse comportamento sexual sem função reprodutiva, ele garante o surgimento aí de um comportamento sexual entre animais do mesmo sexo. No que se diz a manutenção de comportamento sexual entre animais do mesmo sexo, com um alto grau de desenvolvimento populacional, está um fator bastante importante, a neotenia, que é a permanência de tecidos mais jovens, menos desenvolvidos, até tarde na vida. Isso significa que os animais estão mais propensos, cada vez mais, a desenvolverem outros tipos de comportamento até mais tarde na vida, porque eles têm uma plasticidade cerebral maior e uma maior susceptibilidade a respostas de estímulos. Então, enfim, o que se observa é que quando você tem comportamento sexual entre indivíduos mais novos, principalmente em casos de alta competitividade por fêmeas, esses indivíduos vão tender
a engajar em comportamentos sexuais sem função reprodutiva, ou engajar em comportamentos sexuais com animais do mesmo sexo, na medida em que há uma necessidade sexual do próprio indivíduo de engajar nesse tipo de comportamento, por questões hormonais, e, consequentemente, se eles engajam em comportamento sexual entre animais do mesmo sexo mais novos na vida, e isso traz um estímulo positivo ao cérebro, esse comportamento vai se repetir. Na medida em que a tendência que se observa é a neotenia, e esse comportamento, muito provavelmente, ele se permanece até mais tarde na vida. Então, o desenvolvimento de um comportamento mais novo, quando mais novo, vai se permanecer até mais tarde na vida, com a tendência, né, de neotenia que tem se observado. Consequentemente, as próprias crias e os indivíduos mais jovens da população conseguem aprender esse tipo de comportamento por observação e mímese e repetir. Então, o que se observa é um ciclo que se estabelece. Então, você tem o desenvolvimento desse comportamento, esse comportamento é levado até mais tarde na vida, e as crias desse indivíduo observam esse tipo de comportamento, eles aprendem esse comportamento, levam até mais tarde na vida, e as suas próprias crias repetem esse comportamento, e, consequentemente, tem uma via comportamental aí de manutenção de comportamento sexual. Bom, então as conclusões que a gente pode ter é que o surgimento desse comportamento se dá, por vias comportamentais, então, que eu tinha dito de função de sexo sem função reprodutiva, e por vias de desenvolvimento de relações interpopulacionais, que se dá aí justamente pelo apaziguamento de conflitos ou pelo maior acesso a recursos. Então percebe-se que o comportamento sexual entre animais do mesmo sexo tem uma importância para a sobrevivência da espécie. Então seria lógico a sua manutenção durante a seleção natural. Então aí, os próximos passos da pesquisa são justamente o refinamento desse modelo e o desenvolvimento de pesquisas de campo que consigam dados mais precisos do que a revisão de bibliografia pôde fornecer. E um grande fator aí é o fechamento de parcerias com pesquisadores interessados para que a gente consiga desenvolver ainda mais essa pesquisa que tem um fator aí relevante social para os movimentos sociais do século XXI. Muito obrigado, agradecimentos especiais à minha orientadora e a todos que ajudaram com a revisão da pesquisa.